Se perguntar para você o que você sabe sobre essa bandeira, sem ler, sem Google, não é uma bandeira oficial. Na verdade, eu achei bonito porque é uma não é toalha, né? Mas você coloca na praia para deitar, né? Uma canga, vai, você coloca se quiser aí. Mas fizeram no formato de uma bandeira, é uma bandeira de qualquer forma, só que ela não mostra frente e verso, ordem e progresso, como na oficial. Mas achei bonito, é a bandeira do meu país. Não adianta ficar fazendo bandeira do país aí em certos eventos, quando o nosso país está sendo dominado pelo comunismo. Põe a bandeira vermelha aí do PT, é melhor. O exército já era, fechou a boca, fechou os olhos, nada vê, nada sente, né? A nação, o Brasil, tem, vamos, 150 eleitores. Metade votou no Bolsonaro e um pouco mais da metade votou no Lula. Mas o Lula tinha que estar governando para todo mundo e não para metade, né? Acontece que o homem apoia os bandidos, apoia os ramais da vida, o terrorismo, apoia, se você apoia as facções, você está apoiando o que eles usam, o que eles fazem. E a degradação da juventude. Tudo que não presta esse governo que hoje está de 2000, da última eleição para cá, o ano que vem, 2026, nós estamos em dezembro, vai ter eleição. Minha bandeira tremula, minha bandeira, certo? E ela tremula e ela mostra que foi esquecida. E o que você sabe dela? Vou dizer o que eu sei, tá? Aí vai vendo. Ela não era desse formato, foi feita em 19 de novembro, porque em 15 de novembro teve a proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca, que ficou muito pouco tempo, depois espirrou fora, deixou para Floriano Peixoto, chamado Marechal de Ferro. E por aí veio a sequência de presidentes, tá? A maioria, se não me engano, advogado. Deu 12 presidentes, mais ou menos, por volta de 12 presidentes na República Velha. O último foi Washington Luiz, que por acaso é vicentino, né? E era para ele pegar e eleger, porque ele é paulista, né? Ele é paulista, tal. Ele tinha que pegar e passar o bastão ou passar o cargo de presidente do Brasil para um mineiro, porque era essa a política do café com leite. Tudo bem tramado, né? Só que ele passou para outro paulista, que foi Júlio Prestes. O Júlio Prestes já era presidente de São Paulo. Na verdade, a palavra presidente substituía naquela época governador. Ele era governador de São Paulo, aí foi para presidente, mas não era para ser ele. Nisso lá vem o Gaúcho, lá vem a Revolução de 1930 e um dos nomes, dos vultos de 1930 foi Getúlio Vargas, e a Revolução foi feita. Acontece que em 1922 o comunismo chegou no Brasil. Isso aí, o comunismo de Lenin e Stalin, porque o que acontece na guerra de 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, o começo do século já começa com uma guerra. Primeira Guerra Mundial, nessa história, a Rússia, que já vinha tombando e as pessoas passando fome e necessidade, faz a Revolução Bolchevista, tá? E deporta o rei Nicolau e sua família. Inclusive a Anastácia, que fazia no desenho, é referente a esse tempo, né? E ela morreu também fuzilada. Morreu toda a família. E nisso quem toma o poder? Os comunistas. E o que é o comunismo? Você tem que voltar em 1848, no manifesto de Karl Marx, que era um vagabundo, não trabalhava, mas veio pegar e falar do proletariado, que são os trabalhadores, e fez o manifesto dele. Inclusive,
querendo fazer o que acontece? Contra o capitalismo. O comunismo é diverso do capitalismo. Enquanto no capitalismo, entre aspas, você pode trabalhar e crescer na vida, o funcionário pode um dia ser gerente ou ter o seu próprio negócio, comunismo não. O comunismo ele quer dominar tudo que você faz, então não existe o particular. Todas as empresas têm que ser do governo, o governo vai dominar. Certo? Só isso aí já tem um erro, né? Aí o que acontece, Lenin, que viu que estava ficando difícil nesse ponto, ele criou o quê? Deu mais liberdade para os camponeses. Para os camponeses pegar e ter terra, deu terra, né? Para os camponeses. E o que você quer é terra num país, é para você ter terra, sua família. E nisso aí ele conseguiu consolidar o comunismo, que já se provou por A e por B que não funcionou nos países, entendeu? Se a China teve algum aumento, foi porque eles deram um tempo no comunismo, mantiveram, mas deram um tempo naquele comunismo raiz e começaram a fazer tipo uma aberturazinha, mas falso, continua comunista. Coreia do Norte, Coreia do Sul não é comunista, mas Coreia do Norte, Cuba é comunista, entendeu? E outros países aí que são. Nós não estamos falando de governo teocrático, não estamos falando de Oriente Médio, estamos falando do que nos compete. Aquela bandeira não pode ser vermelha, ela soltou dali. Ela não pode ser vermelha, ela tem que ser verde e amarelo. É o meu país é verde, ele é amarelo nas riquezas, entendeu? Então o que acontece? Nossa, que Japão. Então o que acontece? O que hoje está acontecendo é um país governado, o meu país verde e amarelo, governado pelos vermelhinhos, pelos comunistas. Tá? E aí o que acontece? O que você sabe dessa bandeira? Essa bandeira é o nosso país. O que você sabe do seu país? Nosso país, na verdade, quando chegou aqui bem antes, um pouco antes de 1500, já segundo consta, Américo Vespucci já tinha passado por aqui, parece que Pison também passou ali pela Amazônia e tal. Procura saber aí no Google e você vai saber descobrir isso. Mas nosso país foi descoberto, ele foi em 1500. É assim que se vê a história do Brasil. Nossa, vou tirar aqui que está me dando agonia. Pedro Álvares Carvalho, 22 de abril de 1500. 1532 foi a minha cidade, São Vicente, né? São Vicente foi a primeira cidade do Brasil. E em 1500 foi descoberto o Brasil e dado início ao Brasil colônia, era uma colônia de Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. Havia outras colônias por aí na África, em outros países, mas vamos falar do nosso país, porque o que você conhece do seu país? Você fala tanto de alguma, o que você conhece do seu país? O Brasil colônia foi de 1500, tá, a 1808, que foi com a chegada da família real no Brasil. Dom João VI e toda a sua família, Antonieta, Dom Pedro I, vieram para o Brasil. Nisso eles fizeram uma mudança. Mas não podemos esquecer que o Brasil nunca ficou contente com o que eles faziam, o imposto que se cobrava, isso sempre teve na história, em toda a história. Roma impôs imposto em Jerusalém, Israel e todas as cidades que eles governavam. E não era diferente. A colônia tinha que servir o império, as riquezas, né, os luxos. O Brasil tentou se revoltar em várias vezes, nas garrafadas, não sei o quê. Aí não conseguiu se separar de Portugal até que, mesmo com o advento da família, o Banco do Brasil, a abertura dos portos e tal, foi em 7 de setembro de 1822 que o filho de Dom João VI, que já não estava no Brasil, proclamou a independência do Brasil. Mas em 1792,
Tiradentes, na Inconfidência Mineiro, queria também já se separar por causa do quinto dos infernos, que é o quinto que levava o dinheiro de Minas todinha. Minas rica, Minas Gerais, já fala de Minas, era rica em ouro. Adivinha para onde ia o ouro? Para Portugal. Não é não? Aí o que acontece? Sempre assim, os dominados têm que servir aos que dominam. Aí o que aconteceu? Não deu certo, forca, ele não morreu enforcado, já dá para perceber, ele era maçom, e a maçonaria tem os seus códigos, e alguém morreu no lugar dele ali, e dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, foi para Portugal, com a mulher do cara que morreu no lugar dele. Dizem a história, eu li em algum lugar, eu ouvi em algum lugar, procure saber. Mas 7 de setembro, sob a influência de Dona Leopoldina, Dom Pedro I, nas margens do Ipiranga, não é naquela foto de Américo, não é de Pedro Américo, acho que é Pedro Américo, né? Que ele está naquele cavalo, com aquela guarda, aquilo ali estava numa mulinha qualquer, deu uma diarreia nele, e foi ali mesmo que ele proclamou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Por causa do autoritarismo dele, pelo que me consta, ele também espirrou fora, deixou no lugar aqui o seu filho. Dom Pedro II era pequeno, então teve que José Bonifácio ficasse como regente, né, o tutor dele. E aos 14 anos, se eu não me engano, ele já foi feito imperador. Menino inteligente, Dom Pedro II. E aí, estamos no período também da escravidão, tá? Até que a sua filha e ele, já que ele não tinha escravo, ele não gostava da escravidão. Aí, a sua filha e ele decidiram abolir a escravidão e tal. Alguns países já estavam abolindo a escravidão, porque já não estava mais compensando, entendeu? E já nesse período, no finalzinho do século XIX, já estavam vindo os imigrantes para o Brasil. Então, em 1888, a Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, a libertação dos escravos. Alguém falou para ela: princesa, você perdeu o trono. Você libertou os escravos, mas perdeu o trono. Ela falou: eu daria mais 1000 tronos, um exemplo. Daria mais 100 tronos, mais tronos eu tivesse, eu daria pela libertação. Bonito, né? Pelo menos é o que dizem. Eu acho bonito isso, liberdade. E aí depois veio a proclamação da República, aí nós estamos chegando naquela bandeira, né? E aí fizeram com que Dom Pedro I fosse exilado, né? O homem que amou todo esse país, fez tantas coisas. Dom Pedro II, Pedro I não, Dom Pedro II. E aí ficou a República. A República cheia dos seus problemas, das suas contradições. Tá? O Brasil precisando de Constituição. A primeira foi no Império, com Dom Pedro I. E depois vieram outras, acho que foram 6 constituições. E por direitos da mulher votar, por trabalhos mais dignos e tal. E nós chegamos nos dias atuais, e no país tivemos muitos comunistas, Pode dar uma olhadinha aí nas biografias, a maioria era comunista. Quando chega em 1964, um outro comunista, que já estava na presidência, João Goulart, que era chamado de Jango, e também tivemos outro comunista, Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul, e tivemos outro comunista, que foi Jânio Coelho, outro comunista, só tem comunista nisso aqui, entendeu? Brasília foi construída com o desenho de Oscar Niemeyer, com o projeto de Oscar Niemeyer, comunista. O Brasil, ele é Brasil pela teimosia mesmo. Mas quando viu que o Brasil ia ser uma nova Cuba, porque o comunismo já estava se aproximando a esse nível, aí os militares entraram em ação. Aonde o pessoal fala o golpe militar, porque tudo é golpe, né? Entendeu? Hoje em dia temos golpe, hoje em dia temos ditadura, mas ninguém fala isso, né? A não ser a direita. Fizemos o golpe,
golpe do 8 de janeiro, né? Que é golpe, para poder fazer o PCC na cabeça da direita, do ser humano. E nós estamos vivendo aí, em pleno 2025, sob um governo comunista que já está há uns 13 anos aí. O Lula já governou várias vezes, governou não, já subiu no poder, porque governar é uma coisa bem diferente. O pai dos pobres, aquele que promete a coisa, até hoje não conseguiu se livrar. Os Nordeste, onde tem um lugar mais pobre, está lá. Quem tem dinheiro tem, quem não tem, não tem. Continua a mesma coisa, não mudou. O cara está bem, mas ele é um filho de fazendeiro, alguém que tem dinheiro. Me mostra aquele que estava na última reportagem lá no Nordeste, na seca, se ele está bem, não está no mesmo lugar, a casinha caindo nos pedaços. Então, e só escândalo, e só roubalheira, entendeu? E esse é o Brasil. O Brasil que foi para a Segunda Guerra Mundial, lá na FAB, a Força Aérea foi para lá, na Itália. É o Brasil. O Brasil de tantas e tantas outras histórias bonitas. O Brasil, país do futebol, está virando o país do crime, entendeu? Não há paz em lugar nenhum, porque o governo apoia isso. Ele chega até lá à base de crime. E os seus discípulos, os seus vereadores e senadores, a mesma coisa, entendeu? Mas a nação não é 170, divide no meio, vai. Divide no meio, é 150, 75, 75. Metade é verde e amarelo, que nem eu, e outra metade é vermelha. Acontece que não é aqui. Aqui não é Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não dá para fazer a configuração, entendeu? Onde eu estou ser verde e lá para cima ser comunista. Não há como, é um país isso aqui. Um país grandioso. O Brasil tem 8.511.000 quilômetros quadrados de extensão territorial. Tem 7.000 quilômetros e meio de faixa litorânea. O Brasil tem 26 estados, um distrito federal. O Brasil tem as Três Guianas lá em cima, tem a Guiana Francesa, tem um ultramarino lá em cima. O Brasil, o maior pico é o Pico da Neblina. O Brasil tem a Mata Atlântica. O Brasil tem riqueza de rios, de ouro e de coisas que os americanos e os países têm desejo de ter e não têm. Mas é um país pobre por quê? É importante para o governo vermelho, comunista, deixar o povo pobre, para poder sempre ficar no Bolsa Família, no Bolsa Miséria, entendeu? Você tem que criar, e as empresas indo embora, tá? E as empresas que empregavam indo embora, quer dizer, o que adianta? E aí vai dar Bolsa Família, se inscrever no CARD não sei o quê, no CRAS, se inscrever no céu, não tem que se inscrever nada, tem que dar emprego para o pessoal. Para a pessoa. Cadê as mulheres que costuravam? Cadê as fábricas? Cadê as fábricas que empregavam tanta gente? Acabou. O país está assim. Enquanto tiver nessa situação, não há visão para poder um país ele crescer e ter liberdade, nada disso. Não existe liberdade num país, num local onde o crime domina, as drogas dominam, entendeu? E o governo, pior de tudo, domina. E justamente no setor de justiça, aonde estão os que libertam os traficantes, os bandidos, onde é que tem justiça aí? A justiça maior é a injustiça maior, entendeu? Não é Supremo coisa nenhuma, né? Podia colocar outra coisa, outra sigla, tá? Tribunal Comunista. Tribunal Comunista, ficou melhor. Federal. Tribunal Comunista Federal. Então tem que ser assim, TCF, Tribunal Comunista Federal, porque não estão pensando no povo, na liberdade, entendeu? O meio de comunicação, as redes de comunicação apoia esse tipo de coisa, porque eles vivem disso, eles ganham dinheiro. Mas eu posso até entender que esse pessoal que ganha dinheiro, entender em termos, né? Porque isso é uma traição para aquela bandeira, para aquele país, para pessoas que não têm. Eles aceitem esse governo e protejam e defendam. O que eu não posso entender é aquele pai de família, aquele homem que até é meu amigo, que a gente se conhece, então o cara ficar defendendo Lula,
E o seu governo, desgoverno, desgraçado, maldito. Eu não consigo entender. Você vai entender? Eu não. Não consigo. Ele não ganha nada com isso. Mas se você for no Nordeste, então tem esse governo como se ele fosse um Deus, né? Mesmo vendo que está destruindo tudo. Estão vendo, mas não conseguem, sabe? É o povo de Israel lá adorando Baal, um bezerro, adorando a deusa da fertilidade e esquecendo do Deus verdadeiro, Deus de Israel. É isso aí. Está vendo que tá as punições e já estão sofrendo, mas são teimosos. Eles querem fazer o que não deve fazer, adorar o que não deve adorar e esquecer o Deus verdadeiro. O que você sabe dessa bandeira? Eu sei bastante coisa, sei bastante história, entendeu? Que eu li, que gosto de saber. E você, que você sabe? Então por que você está defendendo o governo do Lula? Se você nem sabe da história da sua cidade, do seu país. O que você está falando coisa com coisa? Você sabe de onde veio o comunismo? Eu falei de onde veio o comunismo. Que não tolera a religião, que quer ser dono de tudo que você tem, tá? Quer que você fique pobre. Eu já falei, mas você não está me ouvindo. Você não quer me ouvir. Você quer... As pessoas não querem ouvir a verdade. Fulana, você está gorda. Ai, nossa, falar isso assim comigo. Você está gorda. Você precisa se cuidar. Obesidade mata. Nossa, que raiva. Eu estou falando a verdade, você está gorda. Fulana, você está bonita. É assédio. Nossa, é assédio, me assediou. Pô, caramba, eu estou falando que você é bonita. Ou você é bonita, é assédio. Você pode ver que essas coisas não foram criadas nos anos 70, nos anos 60. Foi criada agora com esse negócio de comunismo. E o mundo está se apodrecendo em vida. Teve um rei que ficou podre em vida. Ele era um cadáver em vida. Podre. Ele andava tudo, mas os funcionários dele não podiam fazer careta, que ele estava fedendo. Sabe? Eles não podiam ficar sofrendo ali com aquele cheiro de carniça. A expressão do rosto muda, mas teve que fazer, porque ele punia quem fizesse cara feia quando ele passasse. Podre em vida, carniça. É assim que está meu país. Enquanto as pessoas não tiverem consciência que isso vai levar o nosso país à destruição, nossos filhos, nossa família, nossas vidas, vai ficar difícil. Tá? Vai ficar difícil, muito difícil. É isso aí. Hoje eu estou com a minha bandeira lá, estava para colocar ela. Olha, coisa linda. Como eu via na minha infância, na minha escola, ela lá na diretoria, nas repartições públicas. Era o pau assim de bandeira, era verde e amarelo. E quando eu servi o exército, quando o exército era exército. Isso aí.